Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu trouxe aqui o Reinaldo Rabelo, que é CEO do mercado Bitcoin, para entender o que eles vão fazer agora depois dessa captação que eles fizeram. Tudo bom, Reinaldo? Olá, Gustavo. Muito prazer estar aqui de novo, né? A gente falou em abril do ano passado, e agora falando nesse momento que é importante para o mercado Bitcoin, mas também importante para o ecossistema cripto brasileiro, né? A gente tem um processo de captação relevante, né, em uma exchange brasileira. Então, a gente acredita, né, que esse movimento demonstra aí confiança, né, dos investidores no nosso ecossistema que está cada vez mais maduro. Tá bom. Você colocou um ponto aí, né, que a última vez que a gente já falou, já tem uma gravação aqui que a gente falou sobre o mercado Bitcoin lá em abril do ano passado, né, que até a gente estava falando aqui, um negócio que, caramba, o tempo passou voando, né, faz muito tempo, né, e vocês passaram aí durante esse período, aí, algum período do ano passado, trabalhando aí nessa captação com os investidores, etc. Conta acho que um pouquinho para a gente, como é que foi esse processo aí de aproximação dos investidores, né, já é público isso daí, a gente sabe que teve até investidores do mercado tradicional que investiram, e como é que foi esse processo, Reinaldo? Bom, acho que no ecossistema de startups, né, é normal existir sempre a conversa, né, sobre investimentos, rodadas de investimento. Desde que eu entrei, né, no mercado Bitcoin, eu saí, né, do mercado tradicional, né, da CETIP, da B3 em 2017, no final de 2017, e já ingressei no mercado Bitcoin. Desde aquela época, esse tema ele é recorrente, né, no dia a dia do MB, né? O MB sempre foi uma exchange de referência, né, na América Latina. Nesse ano, a gente vinha, né, no ano passado, né, em 2020, a gente vinha desenvolvendo diversos projetos e passou a fazer sentido, né, ou fazer mais sentido a gente acolher, né, alguns desses investidores que buscavam, de alguma maneira, se relacionar com o MB. Dado que a gente está hoje construindo muito mais do que uma exchange, né, a gente está construindo, de fato, uma rede, né, de serviços, né, empresas que se propõem a, usando a palavra que é um pouco da moda aí do mundo de startup, né, disruptar o sistema financeiro, né? Então a gente tem uma instituição de pagamento, tem uma empresa de crowdfunding, né? Então aí aprovadas, né, e regulamentadas, né, por Banco Central e CVM. Então essas iniciativas que a gente foi ampliando, né, em volta, em torno da exchange, elas exigem, né, um maior esforço aí de energia e de capital, né? Então passou a fazer sentido a gente trazer aí investidores para acelerar nessa jornada. Eu acho que a gente já vinha com recursos suficientes, né, para executar essa estratégia, mas investidores, ainda mais os investidores que a gente trouxe, vão com certeza acelerar essa jornada e ajudar bastante, né, a gente atingir os objetivos. É, Então, é um processo meio que natural, e casou aquele momento ali de agora faz sentido, agora vai, e aí concluímos a rodada aí, de uma maneira que não é tão fácil assim, né, mas que deu certo. não, o que você falou é um ponto interessante, é uma jornada meio tradicional, meio como é que funciona a startup, né? Você vai, faz o MVP, testa, vai aumentando, crescendo, chega uma hora que você precisa acelerar, né? Então, assim, eu entendo que agora o mercado Bitcoin já tem uma posição bastante confortável, não acho que talvez não seja a palavra, porque não dá para ninguém ficar confortável hoje em dia, né? Mas assim, já tem uma posição aí bastante importante no Brasil e está na hora de acelerar e fazer coisas novas. A gente já vai entrar nisso daqui, o que vocês têm de plano, mas eu queria, sobre esse processo de captação desses investidores mais tradicionais no mercado Bitcoin, qual que era a grande preocupação que você via neles em relação a estarem investindo numa exchange cripto ou num ecossistema cripto, que é o que vocês estão montando aí? Bom, investir em qualquer estrutura, né, de mercado financeiro, né, que mexe, ou que faz custódia, né, de patrimônio, dinheiro, ativos de terceiros, é sempre complicado, né? Tanto no mercado tradicional e no mercado cripto não é diferente. Porque você precisa entender, né, se os clientes da plataforma eles têm expectativa de ter recursos naquela plataforma e você ao mesmo tempo, mantém, né, aqueles recursos segregados
né, patrimonialmente para fazer, né, garantia a expectativa do usuário da plataforma. Então, se um cliente tem, né, ações, 100 mil reais de ações numa plataforma, numa corretora, ele espera que a corretora tenha aquela posição em nome dele, né, seja ações, mas também a mesma coisa se aplica para criptomoedas. Então, quando você vai entender, né, uma plataforma de investimentos, né, uma plataforma que trata, né, de gestão de dinheiro, né, e de ativos, é importante verificar, né, esses controles, né, dentro da plataforma tecnológica. Então, é sempre difícil, é sempre desafiador, sempre exige um trabalho intenso, né, de due diligence, né? A gente passou por due diligence muito profunda, né, de uma Big Four, né, foi contratada, né, para verificar se a gente tinha, né, esses controles, para verificar se a gente tinha segregação patrimonial adequada, para verificar se a gente tinha, né, os ativos que os clientes detêm na plataforma. Então, acho que esses são os pontos críticos, né, no investimento em uma exchange de criptomoedas, né? O aspecto, né, de aprendizado, né, sobre Bitcoin, esse para a gente até foi surpreendente, né, porque a gente já está num momento que mesmo os investidores institucionais eles já sabem bastante sobre cripto, né? Então o gap de conhecimento ele é pequeno, né, e ele é facilmente coberto, né, por reuniões com um time que está tocando a operação. Então, a preocupação maior é, de fato, em verificar controles ativos e gestão de patrimônio de terceiros, né, isso que gera maior Que envolve muito aí, no caso, uma questão de processo, né, Reinaldo? Então, assim, acho que diferente do mercado tradicional, onde a gente já tem lá vários agentes segregados, e cada agente com as suas funções, quando a gente vai para o mercado cripto, isso não tem, né? Então, você acaba tendo que fazer processos para meio que ficar parecido, vamos dizer assim, para você ter a mesma, não talvez a mesma segurança, mas uma segurança parecida com o mercado tradicional, né? Eu até vou ser um pouco ousado aqui para dizer que, na verdade, a nossa segurança, né, ela é maior do que no mercado tradicional. Porque quando você consegue, né, convencer, principalmente as auditorias, né, as empresas que fazem essas verificações, né, sobre como verificar, né, a manutenção, né, de ativos em custódia, esse processo ele é muito mais fácil de ser verificado do que numa estrutura tradicional, que você Ele é mais precisa... transparente, né? Exato. Esses números intermediários, né, que foram criados no mercado tradicional para gerar conforto, né, e gerar controle, gerar garantia, na verdade, hoje eles trazem fricção, né, porque você vai verificar uma posição numa corretora, você tem que ver a posição da corretora, ver a posição do custodiante, no administrador, na depositária, na registradora. Você acaba tendo que fazer uma auditoria, de certa maneira, em 12 intermediários, em vez de você verificar puramente o ativo, né? Quando você fala em criptomoedas, a auditoria ela consegue enxergar, né, os bitcoins, né, na posse daquela entidade de uma maneira muito simples, real time, online, recorrente, né? Então, durante o processo do diligence, aquela informação, né, do volume de custódia, a gente nem precisava mais interagir com a auditoria, né? Eles já verificavam aquela posição. De certa forma, a gente só precisa saber qual que é a chave pública ali para checar, né? Mas a informação está ali, está disponível para todo mundo, né? Você consegue ir assinando, né, aquele endereço, né, aqueles endereços colocados como custódia, e a auditoria vai verificando aquilo de forma recorrente. Então, de certa maneira, a gente tem um processo que ele é melhor, né, do que numa operação tradicional. E a verificação, né, do que significa, né, o direito, né, dos usuários na plataforma, aí é commodity, né? Aí é qualquer plataforma de gestão de
escritural, né, de direitos, né, dentro da plataforma funciona do mesmo jeito, né? Aí as empresas de verificação de plataforma, né, de auditoria de plataforma, elas facilmente conseguem identificar qual é aquele número, você bate com o número da custódia, de certa maneira tá feito, né? Você sabe que a operação está justa, né? E a gente sempre tomou cuidado, né? Desde 2013, né? O mercado Bitcoin ele é super organizado, né? Desde o cadastro, né? Desde do KYC, né? Desde o conheça seu cliente, conheça suas transações, até a gestão de patrimônio, né? Nunca houve confusão patrimonial, tanto em cripto como em reais, né? Em reais, os reais de operação, né? Apesar de a gente não ter a segregação de contas do ponto de vista formal, a segregação de contas ela é feita do ponto de vista operacional muito bem, inclusive com a operação que foi montada, né, ao longo dos anos em parceria com o Plural, né, com o Banco Plural, quase todos os controles operacionais aí funcionam de maneira automatizada, né, junto à instituição financeira que faz a custódia fiat, né, a custódia do dinheiro. Então, é como se, né, desde 2013, o mercado do Bitcoin estivesse pronto para esse tipo de verificação. Entendi. Que bom, isso aí é um processo, né? Isso aí não se faz, não se constrói do dia para a noite, né? Então, assim, foi um processo e cada vez melhorando e para chegar onde está e certamente vai melhorar mais para frente. Para finalizar um pouco esse ponto dessa institucionais entrando aí nesse mundo mais cripto, né? A gente vê aí uma onda nisso daí. Acho que vocês são um exemplo agora com essa captação também, mas teve lá a MicroStrategy comprando, teve esses dias a Tesla comprando também para a tesouraria. Como é que você vê esse movimento aí nos próximos anos, Reinaldo? Você acha que é uma coisa que vai aumentar e vai continuar aumentando? Isso vai trazer mais regulamentação para o mercado cripto? E como é que você vê essa dicotomia entre mais institucionais e, ao mesmo tempo, mais regulamentação? Acho que é um processo natural, né, e é evolutivo, né, e ele é acelerado cada vez que o assunto se torna popular, né? Então, nas ondas de popularização, né, das criptomoedas, sempre acelera-se o processo de discussão, de regulamentação, né, de ajustes de processos e coisas tais. Eu conheci, né, o mercado de criptomoedas em 2015, né? Eu já conhecia de notícias, né, mas em 2015 eu comecei a estudar, né, mais a fundo Bitcoin e blockchain, né? Porque nessa época eu estava dentro da CETIP, né, e a gente tinha um receio, né, de que o blockchain, como registradora, poderia, de alguma maneira, disruptar, né, a CETIP enquanto registradora, porque muitas operações que acontecem dentro de um blockchain público até, elas dispensariam, né, atividades que são feitas dentro de uma estrutura como a CETIP, né, como os DVPs, né, entre partes que estão negociando. Essas partes podem simplesmente convencionar o uso de um smart contract e não precisar de uma CETIP para fazer essa intermediação. Muitas dessas operações elas já ocorrem dentro de um ambiente eletrônico, né? Ainda que no digital, né? Mas acontece dentro do ambiente eletrônico, mas poderiam migrar para um ambiente digital. Então, nessa época, né, que eu conheci Bitcoin e blockchain, a impressão, né, que esse ecossistema causava, né, para todos no meu entorno era de que era um mercado totalmente desorganizado. Ele não era totalmente desorganizado, né, mas faltavam muitos elementos, né, de convencimento, né, do mercado mais leigo, né, daquelas pessoas e de reguladores que não estão no dia a dia do ecossistema e precisam de algumas referências, né, de governança e de processos para se sentir mais seguras. Hoje, né, de 2015 até aqui, muita coisa aconteceu, né, muita coisa aconteceu. E não só, né, no que tange a volatilidade, preço, né, volume, né,
Acho que a gente está falando, sempre que fala em Bitcoin, em tecnologia e aplicações dessa tecnologia, desse protocolo. Então, hoje a gente tem um mercado muito mais maduro sobre possibilidades de aplicação desse protocolo, ou de protocolos que surgiram, no entorno do Bitcoin, usando muitas das referências do Bitcoin. E isso levou, à construção também de ferramentas regulatórias. Se a gente pegar, por exemplo, sempre é o regulador que se movimenta mais rápido, que é a Receita Federal, que vai buscar ali, entender qual é o imposto que lhe cabe. A gente tinha manuais da Receita Federal que, em perguntas e respostas, diziam sobre como tributar Bitcoin. Hoje, a gente tem uma instrução normativa da Receita Federal. A evolução do ecossistema regulatório a partir desse simples exemplo. Você tinha só perguntas e respostas, hoje você tem uma instrução normativa que diz o que é um criptoativo, o que é um exchange, o que é uma custódia, como você trata operações do ponto de vista de tributação realizadas fora de exchanges. Então, o mercado vai progredindo muito. Acho que, como você falou, isso de 2015, 2016 para cá, é praticamente outro mundo, assim, em termos de regulamentação, né? Então, assim, o que você tinha de vários riscos que você tinha lá, até falando até de algumas exchanges, né? Que você tinha alguns riscos que eram exchanges que estavam mais desorganizadas e que hoje você já vê exchanges, o mercado Bitcoin acho que é um exemplo, mas você vê no mundo inteiro exchanges muito bem estruturadas, com processos, com segurança, etc. Tanto é que você escuta muito menos falar hoje de problemas com exchange do que tinha naquela época, onde você estava montando o negócio. Então, assim, isso claramente é perceptível, E aí, só pegando o ponto exchanges, não está falando de tokenização, não está falando de DeFi, não está falando de várias outras coisas que desenvolveram nesse caminho e que vem ajudando aí, vamos dizer assim, os reguladores a entender esse assunto também, cada vez mais, e tentar se adaptar para isso, Reinaldo? Mas vamos entrar um pouquinho agora na estratégia para frente. Então, beleza, foram lá, captaram, estão cheios de dinheiro agora, um monte de projeto. Que projetos a gente pode esperar aí? O que vai vir para frente no MB? Acho que esse cheio de dinheiro é interessante, porque como startup, eu já trabalhei numa empresa ultra capitalizada, que era a CETIP, uma empresa que tinha 75% de EBITDA, que fabricava dinheiro praticamente, a B3 é assim. Mas quando você vai para uma startup, na verdade, você fabrica boletos. Então, a gente, por mais que a gente tenha captado, a gente captou para pagar os boletos que a gente vem fabricando para conseguir construir uma plataforma do zero, uma plataforma que, de fato, faça essa disrupção do mercado financeiro. Mas acho que, em relação aos projetos que a gente tem para desenvolver a partir dessa captação, como eu falei, boa parte é acelerar e intensificar a estratégia que a gente já vinha realizando. Então, a gente construiu uma tokenizadora, que é a MB Digital Asset. A gente fez 100 milhões de reais em MVPs, fez tokens de precatórios, de consórcio, de real estate, de recebíveis, de mecanismo de solidariedade do futebol. Então, a gente foi validando o conceito para entender como que a gente faria essa tokenização de ativos reais. Agora, a gente precisa escalar. 100 milhões facilmente podem se tornar 10 bilhões. Então, a gente precisa de uma estrutura que suporte esse crescimento, esse volume. Então, a gente tem aqui aumento de time, aumento de capacidade da plataforma. Então, muito desse investimento, dessa captação, ela vai servir para a gente acelerar e intensificar esses projetos. O meu bank, a gente está construindo uma verdadeira carteira digital. A gente vê, o mercado já está totalmente poluído, de certa maneira, de contas digitais, de meios de pagamento. A gente não quer entrar nessa briga, a gente não quer ser um banco cripto, A gente quer, de fato, construir uma verdadeira wallet, que a gente percebe que não existe no mercado brasileiro. Talvez o que mais se aproxime do que a gente quer construir
é o case da BACT, né, nos Estados Unidos, né, que está sendo construída nesse mesmo sentido, né? A gente vai proporcionar um ambiente em que você possa guardar todos os ativos digitais, aí não é só Bitcoin, token, né? Mas a gente vê o mundo indo para esse cada vez mais digital, né? A pandemia acelerou muito isso, né? Então você tem os colecionáveis de games, você tem os rewards, você tem diversos as milhas, né? Não faz sentido mais você ter milha escritural, né? Cada vez mais a gente entende que as milhas, os pontos, eles vão se tornar digitais, vão se tornar tokens, né? Então a gente quer construir essa carteira com o Nubank, e isso é um desafio gigantesco, né? É um desafio que requer, né, um time dedicado. Então esse investimento vai também, né, para incrementar e acelerar essa estratégia do Nubank. Além disso, a gente já investiu, né, em educação, né? A gente vinha com essa proposta, né, de criar uma AMB Academy, né, criar um ambiente neutro de pesquisa, de artigos acadêmicos, né, que a gente percebe que tem surgido em diversas instituições, mas ainda não tem um estímulo, né, uma entidade dedicada a cripto, como a gente observa lá fora, né? A gente vê o próprio MIT, né, com um braço blockchain cripto muito forte, né? Então a gente ainda não tem isso nas grandes universidades brasileiras, e a gente quer estimular, sendo uma escola cripto que se conecta com essas entidades aí mais genéricas, né, de ensino e estudo, para estimular a construção dessas verticais cripto e blockchain. Então, a gente, para resolver isso, né, a gente fez um investimento na Blockchain Academy, né, a gente já vinha conversando há bastante tempo, e essa captação permitiu que a gente, de fato, consumasse, né, essa nossa ideia, né, de incentivar a educação cripto e blockchain, né? A gente vem crescendo, né? Hoje está com 250 pessoas. Cada vez mais é difícil encontrar pessoas que conhecem cripto, né, que de fato entendem a desenvolver, né, ou a falar, ou a criar, né, produtos no mundo cripto. Então a gente precisa ter formação de pessoas, não só para o MB, né, para o mercado como um todo, né? Então foi o nosso primeiro investimento fora do modelo escalar, né, e crescer operações já colocadas. Já tá. E certamente, ainda nesse mês aí, a gente tem um segundo investimento aí que também vai ser anunciado aí, que vai ser bem interessante nessa estratégia, né, de fato, fazer a provocação do ambiente financeiro regulado, né? Então, a gente quer mesmo se aproximar desse mercado tradicional com uma nova proposta, né? E a gente vai fazer isso, acredito que até o final do mês aí a gente conclui a operação e pode anunciar. Que legal, que legal. Estou aqui na expectativa, vamos esperar aqui até final de fevereiro como é que vai vir isso. Vamos fazer uma bate-bola em alguns pontos aqui para a gente até, que deve ser curiosidade até de muita gente que está ouvindo. Como é que você vê a expansão para fora do Brasil, Reinaldo? Isso aí está no plano? Como é que vai ser isso daí? Sim, acho que o mercado cripto ele é global, né? Naturalmente você vai buscar esses apoios, né? Essa colocação, né, em outros países, né? A gente vê o que acontece de lá para cá, mas o que vem de lá para cá também vai daqui para lá, né? Então, se a gente, como o brasileiro normalmente, o empreendedor brasileiro, ele não pensa em outros países, né? Porque o Brasil já é muito grande, né? Então muitas vezes você acaba focando, né, em conquistar o mercado brasileiro, e esquece que existem outras oportunidades, né, em mercados que são muito próximos do nosso, né? Então a gente já tem, né, parcerias, projetos, né, e algumas transações internacionais, mas o que a gente fala, né, em posicionamento internacional agora, de fato, é ter um CNPJ, né, em alguns países que a gente já identificou como target, né, que a gente já vinha
conversando e construindo, né, esses cases, né, e esses países a gente já até comentou, né, México, Argentina e Chile, né, são países que estão mais próximos do, do nosso target, né, e a gente entende que isso vai facilitar, né, a construção de uma plataforma latina, né, de uma grande plataforma da América Latina, e aí depois a gente pode pensar em Estados Unidos e Europa, né, que já tem grandes players dominantes, né, então não faz sentido começar por lá, né, por isso que a gente não está começando, né, por Europa e Estados Unidos, não porque a gente não quer chegar lá, a gente quer chegar lá sim, mas Vai subindo. vamos com calma que a gente vai mais rápido. Entendi. Uma outra coisa, alguns dias atrás, eles até listaram o token da MOS, né, da MCO, que é um token diferenciado, né, crédito de carbono, uma coisa, tipo, dá para a gente esperar coisas nesse sentido para frente também, uns tokens diferentes aí para vir em termos de listagem, e já aproveitando uma outra provocação aqui, e DeFi, a gente vai ter listagem de token de DeFi também aí no mercado do Bitcoin? Bom, sim, em relação a ter tokens, né, diferentes, né, porque a gente percebe que o mercado está se tornando maduro para produzir esses tokens também aqui no Brasil, né, então a gente incentiva muito o ecossistema brasileiro, né, a gente é brasileiro, a gente está no Brasil, a gente tem CNPJ no Brasil, a gente emprega 250 pessoas no Brasil, a gente acredita que o ecossistema brasileiro precisa se colocar numa competição global de uma maneira mais ativa, né, e liderando, né, alguns cases, né. O case da MOS, primeiro a gente tinha listado o IBIX, né, que era uma tentativa ali, né, de criar um programa de milhagem tokenizado, né, aberto, né, para que qualquer companhia pudesse usar. Também um projeto brasileiro, né, ainda não chegou, né, no estágio da MOS, mas certamente eles estão lá trabalhando para desenvolver o projeto. E o case da MOS, né, ele já chegou mais maduro, né, tanto em relação aos fundamentos, né, do token, né, os cuidados em relação ao lastro desse token, né, quanto em relação às pessoas envolvidas no projeto. Tem grandes executivos, grandes pessoas envolvidas nesse projeto. E a gente está falando aqui de algo que tem um apelo não só nacional como global, né, que é a proteção do nosso ecossistema natural, né? A gente tem essa discussão no ambiente regulado, por exemplo, com criação de CBIOS, né, de outros créditos de carbono regulamentados. Mas o interessante, né, no caso da MOS, é que mostra que a gente não precisa esperar o mercado regulado autorizar a gente a fazer o bem. Se é certo proteger a natureza, incentivar a proteção da Amazônia, por que eu preciso que um grande banco me autorize a fazer, crie um fundo para que eu tenha que investir lá? Eu tenho tecnologia suficiente disponível para eu mesmo resolver, né? Isso é impressionante, né? A visão aí do Adaime, né? Do Luiz Adaime, para iniciar, né? E tocar esse projeto. E a gente incentiva muito, né? O case da MOS, né? A gente é super apoiador deles. E evidentemente a gente fez due diligence, né? Fez verificações antes de listar, né? E é isso que de certa maneira atrasa a entrada dos DeFis, né, na nossa plataforma. A gente tem tomado, né, sempre o máximo de cuidado antes de listar algum tipo de ativo na nossa plataforma. A gente sabe que, do ponto de vista formal, a gente não é responsável pelo token que está lá colocado. A gente é uma plataforma de intermediação. Então, as pessoas precisam elas mesmo avaliar, né, se aquele token faz sentido, se tem fundamentos e tudo mais. Mas a gente percebe que tem um valor grande, né, no que a gente lista. As pessoas confiam bastante na nossa curadoria. Então, a gente não quer, né, em relação ao DeFi, listar algo, né, que logo depois seja proibido por uma CVM, por enfim, Banco Central, né? Alguns DeFis
tem muita característica de valor mobiliário, de operação financeira. Então, a gente está tomando ainda todos os cuidados para não levar o nosso cliente a erro. Um pouco desse cuidado que, às vezes, atrasa a entrada de alguns projetos. No passado, a gente rejeitou os ICOs. A gente perdeu muito dinheiro, né, do ponto de vista de plataforma, porque não listou nenhum ICO, mas foi uma escolha certa, né, no longo prazo. Então, a gente prefere, como a gente acredita que a gente está numa jornada muito longa, né, é a tal da maratona, que a gente está aqui no quilômetro 10. Né? Então, não adianta dar um super gás para contornar uma esquina em primeiro lugar. A gente quer estar bem no quilômetro 41 e chegar bem no quilômetro 42. Né? Essa é sempre a nossa estratégia de atuação. Eu lembro, Reinaldo, quando a gente falou lá em abril do ano passado, a gente comentou bastante sobre stablecoins, né? Que naquela época estava bastante coisa assim. Eu lembro de você comentar que, por enquanto, não, a gente não vê a possibilidade nem de fazer uma stablecoin de reais e nem, eventualmente, listar uma stablecoin de reais no mercado Bitcoin. Continua assim? Como é que você está vendo isso hoje? Bom, do ponto de Eles vista listaram, né? Vocês acham que em abril do ano passado, acho que vocês tinham acabado de listar, ou estavam para listar o USDC, que é uma stablecoin de dólar, né? Que já tem até movimento e está aí negociando, né? Em relação ao stablecoin em reais, né, a gente estuda bastante, né, e luta muito para entender, né, os fundamentos, né, de uma stablecoin em reais, porque não é uma moeda que deveria atrair, né, o usuário, o investidor a comprar. A gente tem muito receio, né, de um mau uso de uma stablecoin brasileira, né, porque muitas vezes a gente vai acabar vendo, né, uma stablecoin em reais sendo usada para fazer a operação dólar-cabo. Né? Então, eu vou usar uma stablecoin em reais para fazer uma operação de arbitragem, né, em outros países, burlando o fechamento de câmbio, né, numa instituição autorizada. Como a gente é muito cuidadoso, né, em relação a esse aspecto, né, e a gente está o tempo inteiro falando, né, com o CVM, Banco Central, né, enquanto a gente não conseguir entender, né, um fundamento que seja justo, né, a gente não vai fazer. Né? Num primeiro momento, a gente quer fazer uma stablecoin em reais pensando em moeda programável. Né? Então, provavelmente, né, eu falo até provavelmente, com o meu bank, né, a gente vai ter possibilidades maiores, né, de criar um stablecoin programável, né, para que, enfim, algumas entidades até possam usar esse stablecoin como incentivo para determinado fim. Por exemplo, a gente fez um projeto no Ministério do Turismo, né, teve uma competição, um concurso, um programa. A gente ficou ali entre os 10 melhores avaliados, né? Era uma competição conduzida, né? Incentivada por um organismo internacional de turismo. A gente criou uma moeda programável do turismo. É um stablecoin que seria criada, né? O Mint ali seria feito por incentivo de patrocinadores do turismo ou mesmo do governo, né? E o uso seria feito somente em locais vinculados ao turismo. Né? Então, se eu quero incentivar o turismo em Sergipe, né? Eu sou sergipano, né? Então eu quero ter mais turistas lá nas praias de Aracaju, eu posso criar uma stablecoin patrocinada por empresas locais, né? Bancos locais, empresas locais, que somente pode ser usada em locais de turismo em Sergipe. Né? Então, isso sim é interessante, mas a gente ainda não conseguiu juntar todos os interessados para fazer. Então, ainda está no Icebox a nossa stablecoin, mas em algum momento vai derreter aí esse box aí, a gente vai fazer. Tá bom. Uma última dúvida aqui em relação a programas para frente é a parte de derivativos. Então, a gente já vê grande parte das corretoras internacionais, exchanges internacionais, entraram esse último ano e meio, mais ou menos, aí, com derivativos, né? Futuros, algumas até com opções, etc. Dá para esperar o mercado Bitcoin entrar nesse mercado também? Acho que essa, dando um pouquinho de spoiler aqui, né? Acho que
essa iniciativa que a gente vai anunciar aí até o final do mês, acho que ela vai ser a entrada, né, nesse mundo de Derivativos. operações com cripto reguladas, né? Então, a gente quer sim fazer derivativo, fundos, todo o kit, né, de produtos do mercado tradicional. E a gente entende que a gente tem a capacidade de fazer isso muito bem, porque a gente conhece muito de cripto e a gente conhece muito de mercado regulado, né? Hoje, né, eu diria que dessas 250 pessoas, né, que a gente tem hoje no time, fora 50 pessoas que orbitam, né, como advisor, conselheiros, investidores, metade é do mercado cripto, metade é mercado tradicional. Então, a gente pode atuar nos dois mercados, né, e fazer a gente servir como ponte, né, de junção entre os ecossistemas cripto e tradicional, fazendo, né, como até antes a gente conversava, né, fazendo esse mix perfeito aí, né? Você não vai ter um mundo totalmente disruptivo, né, e não regulado, e você não precisa ter o mundo totalmente atrasado, né, e tradicional, sem sofrer, né, com novas propostas que esse mundo disruptivo traz, né? Então, a gente quer ser essa ponte, a gente quer unir esses dois mercados e evoluir, né, e fazer com que esse mercado evolua. Tá bom. Estamos chegando aqui no final, no tempo mais ou menos que a gente tem, Renato. Eu queria te fazer duas perguntas, dois pontos aqui. O primeiro é, se olhando, estamos fast forward aqui 5 anos, você está daqui 5 anos e analisando essa trajetória. Como é que você vai avaliar o que vai ser sucesso? Onde vocês querem estar daqui 5 anos para falar assim, cara, eu tive sucesso, a gente fez o que a gente queria, né? Então, assim, qual que é esse estado que você quer estar lá? E depois deixar uma última mensagem aí para quem está acompanhando a gente aqui. Bom, acho que a gente vai chegar, né? Acho que é um processo natural. A gente, como ecossistema, né? A gente vai chegar num lugar em que cripto não é algo desconhecido, né? E suspeito, e não é, principalmente, né? Não é o suspeito usual que é punido, né? Quando algum problema acontece na sociedade ou no mercado, né? E a gente quer nesse ecossistema, né, que cripto é algo natural, normal, né, como a internet hoje é natural e normal para a nossa vida, a gente quer estar liderando provocações que trazem benefício, né, para os investidores, né? O que a gente produz, né, de positivo, né, e para a gente é um propósito que certamente encanta todo mundo que está trabalhando no OMB, é que a gente não tem apego aos modelos de negócio atuais. Pelo contrário, a gente percebe nos modelos de negócio atuais falhas relevantes no tratamento do investidor. Então, muita gente fala assim, mas uma DTVM tradicional poderia ser um exchange. Poderia, mas teria que mudar o modelo de negócio deles, né? O ponto lá não é tecnologia, né? Assim como para o Itaú, não era a tecnologia que impediu o Itaú de ser o Nubank. O Nubank não trouxe tecnologia, o Nubank trouxe um novo modelo de negócio. Então, a gente quer, daqui a 5 anos, né, que esse modelo de negócio que a gente propõe, com menos intermediários e mais transparência em relação às taxas, aos spreads, aos RLPs, né, toda essa parafernália que existe no mercado tradicional, que rouba monte, né, do investidor, né, a gente quer que esse modelo de negócio ele de fato tenha sido percebido, né, pelos reguladores e pelos investidores. E acho que como mensagem final, a gente tem sempre se preocupado, né, todos nós que atuamos no ecossistema cripto brasileiro, em falar sobre com quem você se relaciona, né? Toda vez que acontece esse movimento de popularização do Bitcoin, né, como a gente está vendo agora, né, a gente está no movimento em 2021 que é muito parecido com o movimento de 2017 em relação a awareness, né, do tema cripto, blockchain. É muito importante você entender com quem você está se relacionando.
Muitas vezes, né, a proposta de uma taxa menor, a proposta de um retorno maior, ou nós que somos brasileiros, muitas vezes nos encantamos com os estrangeiros que estão vindo para o Brasil. Tá, legal. Quem é esse CNPJ? Né? Quem é que está por trás desse CNPJ? Se eu tiver que reclamar, eu reclamo para quem? Essa entidade, ela respeita as nossas leis, porque é muito fácil, né, a gente olhar e até muitas vezes bater palma quando vem uma entidade dessa e fala que não cumpre a IN 1888. Eu não vou reportar seus dados para a Receita Federal. Beleza, mas ela também não vai pagar impostos, ela também não vai respeitar a LGPD, né? Então seus dados vão ser vendidos. A gente está vendo aí um caso recente aí da Discord, né, que tem roubo de dados, né, de uma plataforma internacional. Ela também não vai respeitar a lei de defesa do consumidor. Ela não vai te respeitar quando você precisar, né? Então é muito importante, né, que o consumidor esteja atento com quem ele está se relacionando. Acho que esse é o recado final. Não, e acho que isso vai em linha até com o que eu falo, que é o Dyer, né? Do your own research, né? Faça a sua própria pesquisa, né? Vá, pesquise, a fazer, porque assim, querendo ou não, a gente está mexendo com dinheiro aqui, de certa forma, né? Então, assim, pode discutir se é dinheiro, se não é, etc., mas é um valor, né? Então, assim, mexer com valor, você não vai pegar o seu valor e dar para alguém que você não sabe quem é, né? Então, tem que saber quem é, ver lá e colocar, concordo completamente. E também aquela história, não tem free lunch, né? Não tem almoço grátis em nenhum lugar, né? Se a oferta é muito grande, cara, já desconfia, né? Pode ser que até seja verdade, cara, mas faz uma pesquisa maior ainda, né? Porque a chance de ser um negócio que depois vai trazer mais problema do que resultado é grande, né? Então, ainda mais quando a gente fala em mercado de investimentos, no mercado que mexe com dinheiro. Basta ver o que aconteceu recentemente ali no caso da GameStop com o Robinhood. Ninguém entende como que a Robinhood faz dinheiro, né? Porque eles cobram taxa zero para tudo. Quer dizer, ninguém entendia. Agora todo mundo entende. O Robinhood ganha dinheiro vendendo sua operação, né? Então você sempre vai perder, né, numa plataforma que te cobra taxa zero. Quando a plataforma te cobra alguma taxa, pelo menos você joga em equilíbrio, né? O jogo, você tem um fair play ali naquele ambiente. Se você está entrando de graça, né, você está sendo servido e nem está percebendo. Essa máxima, você comentou isso daí da Robinhood, agora eu estou terminando de ler um livro chamado Dark Pool, cara, que é como os caras colocaram todos os robozinhos e sistemas eletrônicos final da década de 90, assim, nos Estados Unidos, e começaram a fazer front-running, né, em todas as operações, porque eles liam os dados e ele via que você ia comprar, antes de você comprar, ele ia lá e comprava para ele e depois daí vendia para você, porque sabia que você estava indo comprar, né? Então, assim, é um pouco desse modelinho que isso aí não estamos falando no final da década de 90, né? 2020, pô, esse negócio já está muito mais rápido, muito avançado, é um pouco do que você está comentando em relação a essas plataformas, né? Então, assim, acho bem válido, acho que é importante isso mesmo, tem que saber onde você está pisando e fazer muito bem. Reinaldo, brigadão aqui por todas as papas, que um papo bem aberto e bem didático, acho que ficou claro, acho que para mim e para todo mundo que vai ver aí, que vocês estão, o caminho que vocês vão trilhar. Muito sucesso, né? Espero aí que para vocês e para o ambiente cripto aí no Brasil, vocês consigam fazer isso, porque acho que é espetacular a forma e o que vocês estão pretendendo. Tá bom? Parabéns. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que assistiram aí também. Tá bom. E para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo que viu aqui uma história inspiradora dentro de cripto brasileira e que vai fazer sucesso. Tá bom? Obrigado para todos aí e até semana que vem.